Glória a Deus. Amém, irmãos? Obrigado, Pitinho. Deus abençoe. Podemos assentar, irmãos. Nós vamos meditar um pouquinho aqui na palavra de Deus. Glória a Deus, irmãos, por tudo que o Senhor, Ele tem feito e realizado, em nossas vidas. E eu creio que nessa noite não será diferente. Ele falará em nossos corações. E nessa oportunidade, eu quero falar sobre esse tema que Deus colocou no meu coração, a marca. Eu estava meditando na palavra de Deus hoje e eu pedi a Deus uma palavra para que nós pudéssemos falar nesta noite algo que impactasse o nosso coração de uma maneira como o Kennedy orou aqui, norteando a nossa vida, cada vez mais na presença do Senhor. E quando eu estava meditando ali na palavra de Deus, eu falei para o Senhor, eu não quero um tema extenso, algo longo. E veio ao meu coração vários outros temas, mas eu queria colocar algo diferente, que eu ainda não havia falado. E de repente veio esse tema, a marca. E eu me lembrei de uma palavra que eu havia lido no meio da semana, que é justamente em Efésios capítulo de número 5, do versículo 1 ao versículo de número 10, onde está escrito assim, Efésios 5, do 1 ao 10. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeiem entre vós, como convém os santos, nem torpeza, nem parvoices, nem chocarices, que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Amém, irmãos? E Deus colocou esta mensagem no meu coração hoje, logo assim que eu saí, da escola bíblica e fui para minha casa. E é uma mensagem, irmãos, que ela é muito atualizada a cada um de nós. Porque se nós não vigiarmos, nós podemos cair em tudo isso que foram citados aqui por Paulo aos Efésios. Então nós, como homens de Deus, e aqui mulheres, várias mulheres de Deus, nós precisamos andar conforme a palavra do Senhor, conforme os desígnios do Senhor para cada um de nós. Então, nessa oportunidade, eu quero falar com você sobre a marca. E quando nós olhamos para esta mensagem, juntando com a palavra e a mensagem que a Rayane trouxe, onde falava sobre as vestes sujas do sacerdote, as vestes que precisaram ser trocadas porque elas estavam sujas, e suja significa o quê? Manchadas. Precisava ter o quê? Vestes novas.
O sacerdote precisava ter esse encontro com Deus, esse encontro real com o Senhor, e o anjo disse: olha, você terá vestes novas. E eu creio nesta palavra, eu creio que a partir de hoje, como a Rayane citou aqui, nós podemos ter ou fazer uma nova aliança com o Senhor. Não importa, eu quero dizer para você, não importa o que foi a sua vida até aqui, até hoje, mas que a partir de hoje você possa realmente fazer com que essa aliança, ela se cumpra na sua vida, e você queira viver algo especial, algo novo de Deus na sua vida, na trajetória do seu viver, amém? Então eu coloquei aqui como introdução que todos nós, deixamos marcas por onde nós passamos, algumas positivas, outras negativas. A grande questão aqui é: qual a marca que nós temos deixado nesse mundo? Qual é a marca que eu e você estamos deixando onde nós passamos, onde nós vivemos? Mais ainda, qual é a marca de Deus em nossa vida? Então não é somente onde nós estamos, onde nós vamos e nós deixamos marca, mas qual é a marca que existe de Deus em nós? Isso é o mais importante, meus amados. Então o apóstolo Paulo aqui, ele está escrevendo aqui aos Efésios, para nos apresentar que nós precisamos ter a marca de Deus em nossa vida, a marca de filhos de Deus. Essa marca é que cada um de nós precisamos carregar, a marca de Cristo. Uma marca visível, meus irmãos, uma marca perceptível, onde as pessoas olham e elas podem vivenciar realmente que há algo diferente em nós. Uma marca inconfundível. As pessoas precisam olhar em nós e ver que em nós há algo diferente. A marca de quem vive como filhos da luz. E é isso que você é. A partir do momento em que você aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, você se tornou filho da luz. Amém, irmãos? Olha quão importante nós somos. Nós somos colocados neste mundo como filhos da luz. Então aqui nós vamos caminhar aqui por alguns versículos, ao qual nós lemos de Efésios, do 1 até o 10. Trazendo para nós aqui a palavra do Senhor aos nossos corações. Efésios 5:1 diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E eu e você, nós precisamos ser esses filhos amados. O apóstolo Paulo aqui, ele começa chamando cada um de nós, para nós sermos imitadores do Deus Todo-Poderoso. Então, assim como filhos que nós somos, filhos amados de Deus, o irmão Cleiton, ele coloca isso sempre que ele finaliza um texto, quando ele manda ali no grupo, e ele diz ali, ele coloca o nome dele, Cleiton Ramos, o filho amado. Então, nós somos filhos amados, irmãos. Eu e você, nós somos esses filhos amados. Então, nós somos chamados para que Deus, ele venha nos lembrar de quem realmente nós somos, e qual o modelo que eu e você, nós precisamos seguir, porque há um modelo a seguir, e esse modelo se chama Jesus Cristo, amém, irmãos? Então tudo o que o Senhor Jesus, ele deseja, ou o que mais ele deseja em nós, é que nós venhamos refletir a sua luz em meio a esse mundo de perdição. Então eu e você fomos chamados, nós fomos convocados como filhos de Deus, filhos amados de Deus, para refletir a luz de Cristo em meio a esta sociedade perdida. Então, nós não somos apenas servos. Então que você nesta noite você possa ter em mente, não somos somente servos, mas somos também
filhos amados de Deus, aleluia. Então, quando as pessoas perguntar quem você é, você pode afirmar taxativamente: eu sou o filho amado do Pai, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos louvaram aqui aquele louvor Abba, que significa Pai, que significa Paizinho, e nós louvamos aqui com toda a intensidade do nosso coração, dizendo: Paizinho, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor nosso Deus, meus amados. Hoje em dia, nós precisamos perguntar, como eu disse lá na introdução, o que tem refletido em mim? A luz do Pai ou a minha própria pessoa? Nós precisamos fazer esses questionamentos. Eu tenho refletido a imagem do Pai em mim? Meus amados, olha só, eu criei, com a ajuda de Deus, apoiando a minha esposa, porque foi ela que passou mais tempo com eles, 2 filhos, para a glória de Deus. E esses 2 filhos que foram criados, eles precisam refletir algo que eles aprenderam de mim, sim ou não? Lá na sua casa, o seu filho, ele precisa refletir algo de você, porque você é pai, você é exemplo, você é aquele que mostra o caminho para a sua família, porque você é sacerdote dentro do seu lar. Ainda que a sociedade tenta colocar você como menor, ainda que a sociedade tenta dizer que você, olha, hoje é tudo em paridade, hoje é tudo igual, o mesmo, vamos dizer assim, a mesma forma que o pai dirige a casa, a mãe também dirige a casa. É mentira de Satanás, é a sociedade querendo denegrir a imagem dos homens, meus amados. E as mulheres que estão aqui, elas hão de concordar comigo. Sabe por quê, meus amados? Porque quando elas estão chorando, quando elas estão passando por dificuldade, ela quer um ombro amigo, ela quer um ombro de autoridade dentro do lar dela, que vai dizer assim: nós vamos seguir por aqui. Ou eu estou mentindo, mulheres? Eu e você, nós somos o exemplo da nossa família. Então, assim como nós somos exemplo, nós precisamos refletir o exemplo do nosso Pai, do nosso Deus Todo-Poderoso, dentro do nosso lar, na sociedade onde nós vivemos. Eu e você somos e fomos chamados para sermos filhos, e somos chamados também para mostrar o caminho para os nossos filhos na carne. Então, como filhos amados que nós somos de Deus, nós devemos buscar todos os dias, diariamente, refletir o caráter de Cristo, o caráter de Deus na nossa vida, meus amados. Eu e você, nós não fomos chamados pura e simplesmente para frequentar uma igreja. Mas nós, como filhos amados, nós fomos chamados para diariamente refletir o caráter de Cristo na sociedade onde nós vivemos. Amém, igreja? Então essa é a primeira marca visível de quem realmente pertence a Deus, de quem realmente abriu o coração e disse: Senhor, eu estou aqui e eu quero fazer a tua vontade. Então eu e você, nós precisamos imitar ao nosso Deus Todo-Poderoso. Eu e você, nós somos chamados para isso, meus amados, porque a sociedade, ela quer nos equiparar igualzinho a ela, e nós não somos iguais a ela. E quando eu estou falando ser igual a ela, irmãos, eu não estou falando aqui de roupa, eu não estou aqui falando de cabelo,
Eu não estou aqui falando de outros apetrechos que talvez você possa estar usando. Não. Eu não estou falando aqui de tatuagens. Não. Sabe do que eu estou falando, meus amados? Eu estou falando do caráter. É o caráter que faz quem nós somos, amados. Não é o que nós vestimos. Isso vai dizer sim muito quem nós somos. Nós temos que tomar muito cuidado. Sim. Mas não é sobre isso, meus amados. É sobre o nosso caráter. O caráter cristão. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Eu sou baixinho, ainda estou gordinho. Tenho barba e não tenho cabelo. Olha quantos aqui tem aqui no meio que estão como eu. Poucos. Então eu não estou falando dessa característica, meus amados. Deus, quando Ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Ele não está falando da sua característica física, mas Ele está falando do seu caráter, daquilo que Ele é e daquilo que Ele quer que nós sejamos, amados. É isso que nós precisamos entender. Eu e você precisamos refletir esta luz de Deus em nós, que é o caráter de Deus em nossa vida, aleluia. E eu e você podermos dizer: Paizinho, eu estou cada dia mais parecido contigo, aleluia. Oh, louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia. Louvado seja o nosso Deus poderoso. Aleluia. Efésios 2, 5:2. E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. O amor, irmãos, é o primeiro dos grandes laços ou traços da marca de Deus ou de Cristo em nós. Não é qualquer coisa, meus amados, mas é o amor de Deus, o amor ágape de Deus. O amor, irmãos, imensurável, o amor sem medida, o amor que não tem como nós medirmos. E é esse mesmo amor, irmãos, que nós precisamos buscar todos os dias. Porque a palavra do Senhor ali em Mateus fala sobre amar a Deus sobre todas as coisas. E também amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Será que nós estamos realmente desempenhando essa marca de Cristo em nós? Será que nós estamos demonstrando ter amor um para com o outro? Ter compaixão para com o nosso próximo? Será que chega um mendigo perto de nós, e ao invés de nós oferecermos uma oração a ele, mas nós vamos logo sentindo o odor, nós vamos logo sentindo ali que ele está fétido, está difícil ficar perto dele? Ou será que nós, pelo amor que há de Cristo, que habita em nós, nós vamos estender as mãos, ou se possível for, nós até colocarmos a mão no ombro desta pessoa, e orarmos por ele, e dizer que o Senhor Jesus, assim como Ele nos amou, Ele também ama aquela alma, e que o Senhor Jesus, assim como Ele mostrou para nós, através do Espírito Santo, o arrependimento, se ela também se arrepender dos seus pecados, e que se ela se voltar para Deus, também haveria compaixão e salvação para aquela alma. Ou será que nós preferimos virar as nossas costas? Será que nós preferimos passar de largo? Porque não é problema meu. Será que eu prefiro deixar que ele continue sofrendo? Sendo que talvez se eu falar uma palavra ou fazer uma oração por ele, ele possa se lembrar um dia de quem ele foi, e se voltar para aquilo, irmãos, ao qual ele foi.
Porque muitas das pessoas que estão lá fora, meus amados, se você falar de Deus para ele, ele vai falar assim: olha, eu sou filho de pastor, a minha mãe era líder do círculo de oração. E qual é o amor que nós estamos expressando por essas pessoas? Qual é o amor que eu estou expressando para com elas, meus amados? Eu me lembro de um dia que nós estávamos na avenida. E passou uma pessoa batendo no vidro e pedindo uma moeda. Se eu não me engano, estava eu, a Silvinha e o Otávio. E naquele dia, irmãos, eu estava com pressa, não sei, eu não queria abrir o vidro do carro. E eu fui embora. O meu filho falou assim para mim: pai, por que você não deu uma moedinha para ele? Ele não te pediu muito. Irmãos, aquilo marcou a minha vida de uma tal maneira que você não tem noção disso. Você não tem ciência disso. A minha esposa é testemunha disso. E o Otavinho disse assim: pai, por que você não deu uma moedinha para ele? Era só você baixar o vidro e entregar a moedinha para ele. Irmão, aquilo ali entrou como uma faca dentro do meu coração. Hoje em dia, você pode olhar no console do carro e no console lá da caminhonete. Tem ali as moedinhas. Quando pedem, nós abrimos o vidro e nós damos uma moedinha. Porque não faz a diferença por nós, para nós. Não faz. Mas talvez na vida dele faz a diferença. E mais ainda, se você tiver a oportunidade de poder falar de Jesus para ele. Não é apenas dar a moedinha, mas é você trazer a esperança para ele. E a esperança não é aquela moedinha. A esperança para ele é Jesus. Então eu e você precisamos demonstrar esse amor. E eu aprendi. A partir daquele dia, irmãos, eu já fazia. Mas aquele dia que eu deveria ser exemplo para o meu filho, ele foi exemplo para mim. Ele foi exemplo para mim. Falando para mim assim: olha, não é só na hora que você tem vontade, é em todo o tempo que você tem que fazer. Esse é o chamado de Deus para nós. Amém, irmãos? Então você tem andado em amor? Nós estamos andando em amor? Então que o amor de Cristo nós possamos dar às pessoas. Sabe por quê? Porque não custa nada. Não existe um valor para nós. Nós podemos pura e simplesmente esbanjar esse amor de Deus lá fora. Abraçando as pessoas, falando de Jesus para as pessoas, abraçando as pessoas que nós temos oportunidade de falar desse amor para elas. Estender as mãos para as pessoas que estão à nossa volta. E uma coisa, irmãos, nós não esperarmos nada em troca. Nós não querermos nada em troca. Então que o amor de Cristo seja uma das marcas que eu e você carregamos em nossa vida. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. E que o mundo venha conhecer que há algo divino em mim e em você, através da demonstração deste amor nosso para com o nosso Deus e para com o nosso próximo, para a glória de Deus. Amém? 5:3. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém os santos. Isso não pode fazer parte de nós. O apóstolo Paulo aqui, ele está lembrando aqueles homens de Éfeso e aquelas mulheres de Éfeso, como santos que nós somos. Há coisa que nem devem ser mencionadas entre nós. Quando nós estamos reunidos como homens e as mulheres, nós não podemos nem sequer citar sobre essas coisas. Nós precisamos deixar isso de lado. Isso não pode fazer parte da vida
da mulher e do homem cristão. Então o apóstolo Paulo aqui, ele está advertindo aos Efésios, e eu trago também essa advertência a nós, porque a prostituição, a impureza e a avareza são marcas da velha natureza, que muitas vezes muitos de nós tínhamos. Quantos aqui não nasceram em lar cristão? Não nasceu em lar cristão. Talvez muitos de nós, pode baixar a mão, muitos de nós que não nascemos em lar cristão, nós participamos de algumas coisas dessas. Talvez, nós fomos impuros em uma outra oportunidade. Talvez nós somos avarentos em uma outra oportunidade. Mas como a irmã Rayane, ela falou aqui sobre Zacarias, e de Zacarias, falando ali de Josué, que era o sacerdote naquele momento. Olha, Josué, você vai receber uma veste limpa, uma veste nova. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, o Espírito Santo de Deus colocou em mim e em você uma veste nova, uma roupa nova. Aleluia! Então eu e você, irmãos, não pertencemos mais a este mundo de prostituição, de impurezas e de avareza. Essa marca ficou no passado. Isso não combina mais comigo e com você. Isso não é mais a nossa cara, porque eu e você refletimos a face de Deus, aleluia, a face de Cristo. Nós temos um brilho diferente. Então isso não faz parte mais de mim e de você. Eu e você precisamos entender isso. E por isso que eu disse, meus amados, se talvez você entrou aqui dentro e algo do que nós estamos falando aqui marcou a sua vida até hoje, tudo isso vai cair por terra em nome de Jesus, e você vai ganhar vestes limpinhas nesta noite novamente, para a glória de Deus, aleluia. Então que eu e você, nós possamos rever a nossa atitude, que nós possamos verdadeiramente rever os nossos pensamentos. Há algo impuro em nós? Ainda? Nós ainda temos um pouco de ganância em nossa vida? Existe algo em nós ainda como a imoralidade? Ou algo que não é permitido por Deus? Então eu digo para você, é hora de se purificar e de deixar para trás o que não convém aos santos. É hora de você dizer assim: olha, isso tudo vai ficar para trás, porque da agora para frente eu vou caminhar olhando para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Porque se a promessa é vestes novas, não importa que você viveu até hoje, você vai vestir essas vestes e você vai sair daqui glorificando e exaltando ao nome santo do Senhor. Amém, irmãos? Então que eu e você, nós possamos buscar a santidade a cada dia. E esta santidade, meus amados, ela precisa estar em um nível visível para as pessoas. Não a religiosidade, isso nunca. Religiosidade não, mas a santidade, aquilo que Deus tem para mim e para você, vivendo o caráter de Cristo no nosso dia a dia. Amém, meus amados? Louvado seja o nome do Senhor. Porque às vezes, se apenas falar sobre santidade e mostrar a santidade, nós vamos começar a bater no peito, como muitas pessoas aí fazem. Não, nós não somos religiosos, mas nós somos servos do Deus vivo. Nós somos lavados e remidos. Nós somos filhos amados do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Glória a Deus por isso. Efésios 5:4. Nem torpeza, nem parvoíce, nem chocarices, que não convém, mas antes ações de graças. Palavras vazias, palavras infames, piadinhas, inconsequentes.
indecentes. É tudo isso que está falando aqui. O apóstolo Paulo, ele está falando isso nesse versículo, nessa tradução, mas trazendo para os nossos dias palavras vazias, piadinhas sem graças, piadas, inconsequentes, palavras indecentes, conversas que não edificam nada e nem ninguém. Será que nós não precisamos parar e pensar um pouquinho? Será que nós não precisamos avaliar como está as nossas vestes? Ou qual é realmente a marca que as pessoas veem em nós? Tudo isso também precisa sair da minha vida e da sua vida. Nós precisamos carregar, em nome de Jesus, a marca de Cristo em nós. Amém? Eu e você precisamos carregar a marca de Cristo em nós. Então, em vez disso, de palavras indecentes, palavras indecorosas, palavras indecentes, coisas, que não edificam a nada, a nossa boca deve ser cheia de gratidão pelo sacrifício de Jesus naquela cruz do Calvário, por cada um de nós. E as nossas palavras, irmãos, elas devem edificar as pessoas que estão à nossa volta. Vamos fazer essa aliança com Deus a partir de hoje? Que dos nossos lábios não sairão palavras vazias, palavras que não levam a lugar nenhum. Que dos nossos lábios não sairão piadinhas indecentes. Que dos nossos lábios não sairão conversas que não edificam a ninguém. Vamos fazer essa aliança com Cristo a partir de hoje? E isso ser uma marca minha e sua, para a glória de Deus? Então que eu e você, nós possamos realmente refletir sobre isso. Será que as minhas palavras, elas têm saído da minha boca para abençoar alguém? Ou para envergonhar as pessoas? Ou envergonhar o Evangelho de Jesus? Eu e você fomos chamados para termos uma marca toda especial, a marca de Cristo, o nosso Senhor. Então que a marca de Cristo, ela possa estar em você, e que esta marca, ela seja perceptível, onde as pessoas, elas possam olhar e ver que há algo diferente em você. Então que eu e você, nós possamos ser gratos ao nosso Deus Todo-Poderoso, e que as palavras que saem da nossa boca, elas possam ser palavras que venham abençoar vidas, sejam palavras que venham edificar a vida das pessoas que estão junto conosco. Amém, irmãos? Então que eu e você possamos pensar nisso, para a glória de Deus. Versículo 5. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Aqui o apóstolo Paulo, ele está sendo muito direto. Quem vive na prática da carne, não herdará o reino de Deus. Então aqui ele foi muito claro, ele foi direto, taxativo. No meio de vós não tenham fornicadores, no meio de vós não tenham homens impuros e avarentos, no meio de vós não tenham idólatras, porque esses não vão herdar o reino de Cristo, e nem de Deus, não herdarão. Então eu e você, nós precisamos, irmãos, vigiar em todo o tempo, porque a avareza, ela é vista como idolatria, e tantas outras coisas são vistas como idolatria. O amor ao dinheiro, meus amados, quantas pessoas amam o dinheiro e colocam isso no lugar de Deus? Tudo aquilo que toma o lugar de Deus na sua vida é idolatria, meus queridos.
Nós podemos ser idólatras com a nossa esposa. Nós podemos ser idólatras a esposa para com o esposo, ou até mesmo com filhos. Nós corremos o risco de sermos idólatras dentro da nossa casa. Nós precisamos tomar muito cuidado. Nós corremos o risco de ser idólatras dentro da igreja, onde nós ficamos idolatrando quem canta, quem louva, ou quem prega, ou quem ensina. Nós precisamos tomar cuidado, meus amados, e não idolatrar ninguém. Todos nós somos homens, e nós corremos um sério risco de errar. E ai de nós, irmãos, se nós ficarmos aceitando tapinha nas costas, elogio dos homens. Nós não estamos aqui por elogios, mas nós estamos aqui para cumprir a palavra de Deus. Nós estamos aqui para falar a palavra de Deus. Nós estamos aqui para louvar a palavra de Deus, meus amados. Aleluia. Nós não estamos aqui para aparecer ou sermos maiores ou menores do que ninguém. Mas nós estamos aqui porque nós somos servos de Deus, porém filhos amados de Deus, e precisamos entender isso. Porque se nós entendermos que nós somos só filhos amados, nós corremos o risco também de cair na idolatria. Então nós precisamos ter cuidado, muito cuidado com isso. Examine-se, ou examine o que tem governado a sua vida. E quando eu estou falando da sua vida, eu estou falando da minha também. Porque antes esta palavra falou comigo, meus amados. Então que eu e você possamos olhar aquilo que governa o nosso coração, aquilo que está fazendo mais razão para nós. Mas nós não vivemos só pela razão, mas nós vivemos pelo Espírito, por aquilo que o Espírito Santo revela a cada um de nós. Não é isso, jovens? Nós não vivemos só pela razão, mas nós vivemos pelo Espírito e por aquilo que o Espírito revela a cada um de nós. Eles aprenderam, nós aprendemos hoje junto ali, na aula com os jovens, com os adolescentes. Nós precisamos entender isso. Quem carregar a marca de Cristo precisa renunciar tudo aquilo que o separa de Deus. E quantos aqui querem a marca de Cristo? É uma pergunta até, vamos dizer assim, boba, né? Mas nós precisamos muitas vezes confessar isso, irmãos. Eu quero carregar a marca de Cristo. Nós precisamos carregar a marca de Cristo. Então nós precisamos lembrar que a nossa herança, irmãos, ela não é terrena, mas ela é eterna, e vale mais a pena do que qualquer coisa terrena. Amém? Aquilo que está preparado para mim e para você, aquilo que os nossos olhos nunca viu, aquilo que os nossos lábios não têm condições de falar, aquilo que nós não temos condições de mensurar, é aquilo que está preparado para mim e para você na eternidade, meu amado. Então vale a pena nós perseverarmos e irmos firmes até o fim, para a glória de Deus, e deixar essas marcas de Cristo, elas brilharem em cada um de nós, para a glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Versículo 6 do capítulo 5, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Paulo está aqui alertando a igreja de Éfeso sobre as palavras falsas, sobre a tentativa de minimizar o pecado. E quantas vezes, irmãos, nós encontramos pessoas que querem minimizar o pecado? Quantas vezes nós falamos com pessoas que querem abafar aquilo que realmente é pecado? E muitas vezes, irmãos, nós entramos nisso, no relativismo. O relativismo, ele é perigoso,
Porque o relativismo, ele pode nos levar a entender e a compreender que aquilo que é pecado, mas porém, o relativismo, ele brada mais alto e mais forte em nós, e tenta nos convencer que não é pecado mais, e que nós podemos fazer e agir de qualquer maneira. E o resultado disso, irmãos, é uma vida longa, sem a marca de Cristo. A pessoa que vive desta maneira, deixando com que palavras vãs entre em sua mente, ela vai se afastando e deixando cada vez mais apagada a marca que há de Cristo em nós. Então nós não podemos, meus amados, brincar de santidade. Não. Nós precisamos buscá-la todos os dias. Nós precisamos matar a nossa carne todos os dias. Através da oração, através do jejum. Nós precisamos, irmãos, quebrantar, o velho homem e nos tornar homens inquebrantáveis. É isso, né, Paulinho? É isso, China? Nós precisamos nos tornar pessoas inquebrantáveis, onde as pessoas olham para nós e veem em nós a verdadeira marca de Cristo, né, Juninho? A verdadeira marca de Deus em nós. Então nós não podemos brincar de santidade, mas nós precisamos buscar a santidade todos os dias. Então, nós precisamos ter cuidado com quem vem falar ou discursar com cada um de nós. Nós precisamos entender que há muitas intenções em algumas palavras que são trazidas até os nossos ouvidos, principalmente quando se refere ao pecado. Então aqui diz assim, olha, quem carrega a marca de Cristo vive na obediência e na reverência a Deus. Quem tem essa marca, meus amados, vai viver em reverência ao Deus Todo-Poderoso. Amém? E não vai deixar, que palavras vazias venham afetar a sua mente, porque vai estar blindado com a marca do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 7 do capítulo 5. Portanto, não sejais seus companheiros. Companheiros de quem? Dos fornicadores, dos injuriadores, dos faladores, e de tantos outros que nós já citamos aqui. Os idólatras, aqueles que falam palavras indecentes, aqueles que vivem fazendo piadinha constrangedoras. Temos que tomar cuidado. Não fique no meio deles. Vamos lá. Abra sua Bíblia no Salmos 1. Não está marcado aqui não, mas veio aqui em minha mente. Salmos 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Aleluia. E qual é a lei do Senhor? A palavra de Deus. Você tem meditado nela todos os dias? Você tem colocado ali e lido pelo menos um capítulo todos os dias? Você tem meditado ali e trazido ali na sua memória todos os dias no café da manhã o seu café com Deus? O seu devocional com o Senhor? Olha o que diz o verso 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria,
e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizerdes prosperará. Por quê, meus amados? Porque não anda se assentando à mesa dos escarnecedores, não se assenta à mesa dos pecadores, mas se assenta à mesa dos justos. Conversa com pessoas que edificam e tem palavras que edificam a sua vida, meu amado. São com esses que nós precisamos sentar todos os dias. São com esses que nós precisamos estar todos os dias. Sabe, jovem, ao invés de vocês quererem estar no meio dos seus amigos, os seus amigos é que tem que estar querendo estar com vocês, porque a palavra de vocês, elas são diferentes, porque aquilo que vocês trazem em si é diferente. É gostoso falar com vocês, porque vocês têm uma palavra que tem o quê? Vida. A palavra de Deus, ela tem vida, meus amados. E é isso que nós temos, queridos. Nós temos essa palavra dentro de nós. Aleluia. Então não vamos sentar com eles. Olha aqui, o apóstolo Paulo está dizendo, não sejam seus companheiros. Não. A minha companhia a partir de hoje. Lembra do que eu disse no começo? Mude a partir de hoje, meu amado. Você pode fazer a diferença a partir de hoje. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu coloquei assim, olha, não se trata de rejeitar pessoas, mas de não andar nos mesmos caminhos delas. Eu e você podemos fazer a diferença. E ao invés deles nos puxarem, nós podemos puxar eles para o nosso lado, para a glória de Deus. A marca de Cristo nos separa para vivermos de modo diferente. Amém? Glória a Deus. Então, que nós venhamos refletir sobre quem realmente nós somos e com quem realmente nós estamos andando. Eu coloquei assim, olha, as suas companhias, ela tem te aproximado de Deus ou ela tem te afastado de Deus? Reflita aí. O seu companheiro de trabalho, ele te aproxima de Deus ou ele faz com que você se afaste de Deus? Então, se ele te afasta de Deus, meus amados, o que você tem que fazer? Tentar trazê-los para junto de você. É sempre que você vai conseguir? É fácil, Laís? Nós sabemos que não é. É muito difícil. Mas você não faz a diferença? Nós estamos lá para fazer a diferença. Nós estamos lá no nosso trabalho, porque lá nós temos e levamos a marca de Cristo, aleluia. Nós fomos chamados para ser essas pessoas diferentes, e nós levarmos ela para o caminho de Deus. E pode ter certeza, que quando há alguém perto de nós passando por dificuldade, eles vão lembrar de nós, e eles vão dizer assim, olha, ore lá na sua igreja por mim, ore lá na sua igreja pela minha mãe, ore lá na sua igreja, né, pelo meu pai, pela minha família. É assim ou não é? E sabe por que é? Porque você tem a marca de Cristo em você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então a marca de Cristo, ela precisa nos levar, irmãos, a escolher o nosso relacionamento. Quem nós vamos ter aliança? Porque relacionamento, amizade, está falando de aliança. E nós precisamos, irmãos, saber muito bem quem nós estamos colocando do nosso lado. E dizendo assim, é meu amigo. Amém? Vamos nos atentar a isso, para a glória de Deus. Versículo de número 8. Porque
noutro tempo, éreis trevas. Olha só, o apóstolo Paulo falando para os Éfesos, e nós podemos aplicar a nós. Em outro tempo, éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Aleluia! Eu e você somos luz no Senhor, para a glória do nosso Deus. Andai como filhos da luz. Então, se nós somos luz, nós precisamos andar como tal. Aqui o apóstolo Paulo, ele está lembrando da transformação que há em quem vive em Cristo. Porque houve uma transformação. Houve algo que modificou em mim e em você. Antes eu e você, nós éramos trevas, nós andávamos em trevas. Mas agora eu e você, meus amados, nós somos luz em Deus. Nós somos luz no Senhor. E como esse versículo ele está dizendo, quem é luz, ilumina o ambiente. Aleluia. Quem é luz, ilumina o ambiente. Muda a atmosfera ao seu redor. Aleluia. Eu e você fomos chamados para mudar a atmosfera onde nós colocamos a planta dos nossos pés. Olha o quão importante você é. Olha quão grande e importante nós somos. E sabe por quê? Porque nós somos filhos amados. Porque nós temos essa marca em nós. A marca de filhos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então que eu e você, no dia de hoje, nós possamos lembrar quem realmente nós somos. Que o Espírito Santo de Deus, ele possa revelar nessa noite quem realmente você é. Aleluia. Então, não viva mais com quem está em trevas, mas traga ela para a luz. Amém? Traga ela para a luz, mas não fique lá nas trevas junto com ela. Então, onde você chegar, você é a luz de Cristo que brilha naquele lugar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E lembra do que eu disse sobre o caráter? As pessoas estarão olhando o seu caráter. Se você é um cristão verdadeiro ou não, elas vão olhar se há o caráter de Cristo em você. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Nono, Efésios 5, verso 9, versículo 9. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, e justiça e verdade. Aqui nós podemos colocar sobre, ou falar sobre o fruto do Espírito. Vamos lá? Gálatas, abra sua Bíblia. Não está também mencionado, nem marcado ali, mas vamos lá em Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 22. Eu coloquei assim, olha, o fruto do Espírito, ele é o sinal visível da marca de Cristo em nós. Bondade, justiça e verdade são as provas de que o Espírito Santo está atuante em sua vida. Que o Espírito Santo está atuante na sua vida. Então, se você reflete essa marca da bondade, da justiça e da verdade, o Espírito Santo está atuante dentro de você. Aleluia! Olha o que diz aqui Gálatas, capítulo 5, verso 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, bondade, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e temperança. E o versículo 23 diz: contra essas coisas não há lei. Eu e você podemos, em nome de Jesus, fazer com que estas marcas,
elas estejam latentes em cada um de nós, em mim e em você. Em tudo o que nós formos fazer, nós podemos mostrar que há esta marca em nós, o fruto do Espírito Santo. Se você não tem algumas dessas virtudes que aqui foram faladas, que você possa pedir ao Espírito Santo que esse fruto ele seja visível em sua vida, porque é difícil, meus amados, mas nós precisamos buscar essas virtudes todos os dias. Bondade, longanimidade, mansidão, temperança, fé, amor. Nós precisamos buscar isso todos os dias. Então que eu e você, que esta atitude ela possa surgir em nossa vida como um desejo desenfreado de sermos a imagem de Deus na terra. Amém, igreja? Nós precisamos ter a atitude de querer ter essa marca de Cristo em nós, e ter essa atitude de maneira desenfreada. Sabe o que é isso? Busca constante. Independente da situação, estou buscando isso. Independente dos momentos, eu estou buscando isso. Independente das tempestades que surgem, eu estar buscando isso. Ser cada dia mais parecido com Deus, meus amados. E nós podemos fazer isso para a glória de Deus. Amém? 10, para finalizarmos. Aprovando o que é agradável ao Senhor. O apóstolo Paulo, ele está trazendo aqui um desejo de quem carrega a marca de Cristo. E ele está trazendo para eles e dizendo assim que eles precisavam viver e agradar a Deus assim como ele estava agradando. Porque o apóstolo Paulo, ele era um apóstolo, vamos dizer assim, nas nossas palavras, atrevido. Ele batia no peito e falava assim: sede meus imitadores. Pode conferir lá, 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele batia no peito. E aqui ele está dizendo assim: olha, eu estou aqui como homem aprovado, como homem que carrega a marca de Cristo, como homem que vive e tem um viver para agradar a Deus. Eu não estou aqui para agradar o homem, mas eu estou aqui para agradar aquele que me chamou. Eu não tive um encontro onde eu andei e caminhei com ele, mas no caminho de Damasco, ele quis ter um encontro comigo e ele me chamou. E eu posso dizer para vocês que eu vi coisas inefáveis, ele me mostrou. Sabe, ele me mostrou coisas que ele não mostrou nem para os discípulos dele, mas ele me mostrou. Ele ensinou aos discípulos sobre a ceia, mas ele me mostrou lá no céu como é o participar da ceia, como é o partir do pão. E quando você olha lá em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 12, ele está dizendo assim: eu vi coisas gloriosas que os olhos do homem não têm condições de contemplar, mas eu contemplei. Então eu tenho toda a autoridade de dizer assim: eu tenho a marca de Cristo, e vocês também podem ter esta marca de Cristo. Vocês podem querer viver diferente daquilo que o mundo está mostrando para vocês. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então o apóstolo Paulo, ensinando aos Efésios, ele não está pura e simplesmente ensinando algo, meus amados, que ele ouviu falar, mas ele está ali ensinando aos Efésios aquilo que ele havia vivido, aquilo que agora ele estava padecendo por aquela causa. E ele estava trazendo essa marca, que é a marca de Cristo na vida. Eu e você, nós precisamos entender isso, queridos.
E nós precisamos buscar essa marca de maneira desenfreada em nós. E queremos todos os dias sermos diferentes onde nós estivermos. Fazemos a diferença onde nós colocamos a planta dos nossos pés. Sabemos que não é fácil, meus amados, não é fácil. Eu não vou ser hipócrita aqui em dizer assim, é fácil, não é. Mas nós precisamos buscar isso todos os dias. Queremos viver isso todos os dias. Porque o apóstolo Paulo ali, meus amados, ele estava vivendo e ele estava realmente pagando um preço. Porque ele estava ali naquele momento, açoitado, aprisionado, mas estava escrevendo as cartas para as igrejas ao qual ele tanto amava. As igrejas ao qual ele plantou, em cada lugar. Ele estava ali escrevendo aquelas cartas e levando aquela palavra para eles. Então que eu e você possamos buscar essa marca, a marca de Cristo em nossas vidas, todos os dias. E para concluir, eu digo para você o seguinte: ser marcado por Cristo é mais do que usar um rótulo de crente. Aleluia. É ter uma vida moldada, transformada e guiada pelo Espírito Santo. É andar como filhos na luz, deixando a marca de Deus cada dia, em cada palavra, em cada ação, em cada decisão. Hoje, escolha viver essa verdade. Que o mundo olhe para você e veja, ali vai alguém que carrega a marca de Cristo. Ande em amor, ande em luz, ande como alguém que pertence ao Senhor. Que eu e você, nós possamos viver isso e pedir essa marca de Deus em nossas vidas todos os dias. Esta palavra, irmãos, ela fala muito conosco. Nós estamos vivendo dias maus. Nós estamos vivendo e nós estamos vendo isso cada dia mais. Mas Deus, irmãos, Ele está estendendo as mãos para nós e dizendo assim: olha, as minhas mãos não estão encolhidas para que não possa salvar. Os meus ouvidos, eles não estão agravados, tampados para que não possa ouvir. Então, se você tem passado alguma dificuldade nessa caminhada, você pode me estender as mãos, que eu estou com as mãos estendidas. Se você está passando por situações adversas na sua vida, em qualquer área, seja familiar, seja no trabalho, onde quer que você vá, Deus está dizendo: olha, é só você clamar, é só você falar comigo, que eu vou te ajudar. Isaías, não está anotado ali também, mas Isaías, abra sua Bíblia comigo, Isaías 41. Isaías 41, verso 10, diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo com a destra da minha justiça. Olha só a palavra, irmãos. A palavra, ela vem e nos confronta, mas ao mesmo tempo ela vem e traz um consolo, um conforto para nós. Onde o Senhor, Ele está dizendo assim: olha, você pode ter vivido até hoje desta maneira, mas eu trago refrigério para você. Você pode viver de maneira diferente na minha presença. E se você viver isso diferente na minha presença, eu não vou te abandonar. Eu vou seguir e você vai estar sempre comigo. E eu vou estar sempre com você. Amém? Você crê nessa palavra?